Olá a todos e bem-vindo mais uma vez ao podcast. Hoje trago aqui um grande amigo, uma pessoa que para mim é uma inspiração, principalmente no tema de resiliência e compromisso. Vou-te dar voz, chama-se João da Silva, é jornalista, neste momento é um dos grandes oradores em Portugal. É autor, tem 2 livros escritos e tenho a certeza que vai ser um podcast muito inspirador, por isso estejam atentos e acima de tudo vai ser uma conversa muito fluida. Bem-vindo e obrigado, João. Obrigado. Principalmente vens de Sul e pela tua presença. E eu vou começar com aquela pergunta: quem é o João? Apresenta-te, por favor, e conta um bocadinho a tua história, de onde é que és, até chegares aqui hoje, mais ou menos. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre vir ao Norte. Ultimamente tenho cá vindo várias vezes, até em trabalho. Meu nome é João da Silva, eu em primeiro lugar sou um ser humano. É assim que eu gosto de me apresentar. Às vezes perguntam-me, vens aqui fazer uma palestra, o que é que queres que eu te chame? E eu peço sempre para porem ser humano. E acho que é essa a melhor forma de nós olharmos todos uns para os outros e de nos chamarmos a nós próprios, porque é essa forma de nos lembrarmos que somos todos muito mais parecidos do que às vezes julgamos que somos. E quando pensamos que somos todos seres humanos, vem ao de cima imediatamente uma característica muito importante do ser humano, que é a tolerância. E aí acabamos por ter mais condescendência em relação aos erros dos outros, ao que os outros fazem ou não fazem. E por isso eu gosto, em primeiro lugar, de me apresentar como um ser humano. Depois, sou jornalista há 22 anos, mais ou menos, que agora não exerço. E ser jornalista foi para mim uma coisa muito importante porque ensinou-me, desde logo, a importância da comunicação e da informação. O que a informação pode fazer por nós e pode fazer pelas pessoas, não é? Essa ferramenta incrível que é o conhecimento, e depois também a importância da comunicação na relação entre as pessoas, e aquilo que dizemos uns aos outros. Cada vez para estabelecer a empatia. Exatamente, quer entre as pessoas, quer a intracomunicação, ou seja, a comunicação connosco próprios, tanto se fala agora, e que é muito, muito importante. Eu sou colunista do Público, para onde escrevo mais ou menos uma crónica por semana. Esse é o meu recreio, digamos assim, onde eu falo sobre as relações das pessoas, sobre aquilo que nos apaixona e desilude, aquilo que gostamos e que não gostamos. Enfim, é um espaço onde eu procuro dar a conhecer a minha visão também sobre o ser humano. Depois sou autor de 2 livros, O Sofrimento Pode Esperar e Quantas Vidas Temos, que são o resultado de alguns momentos marcantes da minha vida, e por fim sou orador, conto a minha história às pessoas. Sou também pai de 2 meninos, o João e a Estrela, e basicamente é isso. E hoje és um pai muito presente, não é? Pelo que eu sei, isso muda também a crença de algumas pessoas. Sim, sou. Há 3 anos eu deixei o meu emprego, por altura do Covid, juntou-se ali 2 fatores. Abandonei o meu emprego, que era uma coisa com que eu não me identificava verdadeiramente. Eu fui jornalista de automóveis durante 22 anos, tive uma vida fantástica, tive experiências incríveis, mas eu não ligo muito a automóveis e, portanto, achei que depois de tudo aquilo que eu vivi, achei que era o momento de me dedicar a isto, de tentar transmitir às pessoas uma ideia da urgência de viver. Não é viver depressa, é a urgência de viver, a urgência de aproveitar a vida e de um compromisso com a vida. E com isso passei a ter mais tempo. A minha filha tem 3 anos e basicamente eu sou o cuidador da minha filha, que só vai para a escola agora, e sou o pai que cuida, que está em casa, que faz as minhas palestras, que escreve para alguns sítios, e dou um apoio ao meu filho mais velho, que tem 17 anos também. Aliás, depois de ter tido a doença, eu vivia numa rotina, vivia mais ou menos em piloto automático, como a maioria das pessoas vive, indo trabalhar de manhã, voltando à noite, sem muito tempo para a família, sem muito tempo para os filhos, se calhar caindo muitas vezes naquele erro em que muitas pessoas caem, que eu estava com o meu filho, mas não estava a fazer outra coisa qualquer. E aí despertou em mim, a doença despertou em mim a importância do compromisso, de estarmos mesmo quando estamos. E a partir dessa altura tenho sido um pai, de facto, muito, muito presente. Não sou daquelas pessoas que vou dizer assim, meu filho tem agora 17, ou seja, está na altura de
cada vez estar menos com os pais, cada vez estar menos com a família, eu não olho para trás e não vou dizer assim, pronto, passou este tempo e eu não tive com o meu filho. Não, eu tenho isso tranquilo na minha vida e não me arrependo, muito pelo contrário, das escolhas que fiz, embora isso profissionalmente até me tenha prejudicado, mas acho que consegui encontrar ali um equilíbrio e acabei por lhe dar muita atenção e fico feliz por isso. É um gosto, és uma inspiração e estamos agora a começar. Recomendo vivamente os teus livros, e os teus livros são uma comunicação do que se passou, das tuas aprendizagens. Queres explicar um bocadinho, quem não conhece a tua história, porque é uma história marcante, é uma história de superação e, acima de tudo, para mim fez lógica trazer-te aqui principalmente pelo grande ser humano que és. A primeira vez que, acho que foi o primeiro minuto que te ouvi, identifiquei-me bastante contigo. Não só pela tua história, mas a forma como tu contas a tua história, como mudou, ou seja, porque eu costumo dizer, nós aprendemos muito no amor e na dor. E tu aprendeste com as duas coisas. O que é que se passou para essa reviravolta, ou seja, em termos principalmente de saúde, e eu principalmente que lido com situações traumáticas diariamente, com pessoas que nos recorrem por várias situações, tu podes ser essa pessoa também inspiradora para às vezes saberem lidar e dar o alento às vezes que as pessoas precisam, porque as histórias de determinadas pessoas também inspiram. Ou seja, as pessoas precisam de pessoas e as storytellings cada vez mais são importantes porque vão se identificar em algum ponto. Sim, numa altura em que vivemos uma proliferação do coaching e todas essas coisas, não é? Eu tento manter uma identidade muito concreta. Os meus exemplos são a minha vida, são depois tudo o que eu estudei para compreender aquilo que eu senti e que vivi. Porque havia coisas que eu sentia, mas que não as sabia explicar. E, portanto, tive que estudar e tive que falar com pessoas e tive que tentar perceber isso. Quando tinha 31 anos, foi-me diagnosticado um cancro no testículo. 31 anos? 31 anos. Tinhas filhos? Não. Tinha já um filho, meu filho tinha um ano e meio. E que quando surgiu já tinha metástases espalhadas aqui pelos seios retroperineais. E, portanto, era uma situação já um bocadinho avançada. Não posso dizer que me tenha assustado particularmente. Já tinha ouvido falar do cancro do testículo, era uma doença curável. Tinha na mente a ideia do Lance Armstrong, não é? Que tinha cancro espalhado por todo o corpo, basicamente, e que sobreviveu, ganhou 7 voltas à França, recorreu a uma série de substâncias, mas a verdade é que sobreviveu e ainda conseguiu superar-se. Não foram os químicos que fizeram tudo. E, portanto, lidei relativamente bem com a doença. Queres-me explicar como é que detectaste? Sim, eu tinha um nódulo desde a adolescência. Um nódulo que foi sendo vigiado, consultas periódicas, que não me incomodava particularmente, mas que se sentia e que foi sempre tido como nada de grave para ser vigiado. Depois, a partir de uma certa altura, começou a incomodar-me verdadeiramente. Já próximo da altura em que foi diagnosticado o cancro, fui ao médico, disseram novamente que não era nada, e quando foi detectado o cancro já estava espalhado pelo corpo. Os sintomas durante essa fase em que não sabia muito bem o que é que tinha, não sabia de todo o que é que tinha, eram muito semelhantes a uma cólica renal. Basicamente porque o tumor estava a comprimir-me o ureter e, portanto, o rim não vazava como deve ser e eram muito semelhantes a uma cólica renal. O diagnóstico foi... Andavas mais fraco, porque geralmente quando nós temos algum problema renal, fiquei, a tensão arterial baixa bastante fraco, eu era bastante forte, pesava 80 e poucos quilos, fazia musculação a sério e dei por mim a perder peso e a ficar mais debilitada. Isto juntava-se naturalmente à preocupação, não é? Porque também não há nada mais perturbador que a dúvida, não é? E eu não fazia ideia do que é que tinha. Entretanto, foi diagnosticado e, contrariamente ao que se possa pensar, como eu disse há pouco, quando foi diagnosticado fiquei aliviado. Já sabia o que tinha, já sabia com o que é que tinha que lidar. E já não havia dúvida. E isso acabou por ser ali um bálsamo. Quando os tratamentos depois avançaram, são muito duros, o cancro do testículo é uma doença curável. E o tratamento é muito mais duro do que com uma série de outros cancros mais agressivos. E durava bastante tempo. Na primeira fase, de segunda a sexta-feira, sempre. E depois, numa outra fase, de segunda a domingo.
E pronto, fizemos os tratamentos normais, a doença foi dada como estando em regressão e fui à minha vida normal. Só que um ano depois a doença voltou, e voltou mais agressiva, já chegava ao fígado. Fizeste alguma mudança do teu estilo de vida nessa altura? Olha, não. Isso é um fator fundamental. É uma área que eu neste momento me debruço muito a estudar. Não fiz, pelo contrário. No meu caso, se calhar como muita gente, eu tive um cancro e achava que, ok, está resolvido. Foi um. Já me calhou a mim, acabou, já não vai mais nada. Inúmeros excessos alimentares de todo o género. Para além de achar que era o super-homem, com atitudes um pouco tontas. Posso lembrar-me de uma, por exemplo, de ir almoçar à hora com os meus colegas e depois de irmos no passeio e de chegar ao momento de atravessar a estrada, fora da passadeira, eu entendi e atravessei a estrada. Um carro fez uma travagem enorme, não pedi desculpa, nada disso. Lembro-me de um colega na altura que disse: este tipo acha que é um herói da Marvel. Eu acho que me sentia um bocado assim. E quando o cancro surgiu, um ano depois, foi uma pancada forte. Foi a pancada mais forte de todo este processo. Porque foi pensar que teria que passar por tudo outra vez. E foi muito duro. Já a primeira vez tinha sido muito duro. E pensar que tinha que passar por tudo outra vez. E lembro-me de me ter deitado no dia em que recebi o diagnóstico, mas só no dia seguinte é que senti verdadeiramente a dor. Foi ter acordado e perceber que continuava com um monstro aqui dentro de mim. E mesmo as coisas mais simples, como uma pessoa levantar-se da cama, lavar os dentes ou tomar banho, pode parecer tonto dizer isto, mas eram coisas absolutamente insignificantes, coisas que para mim não fazia sentido sequer fazer. E foi muito duro. E aí tive que negociar comigo próprio. E é aqui que entra esta parte, como lidar também com estes traumas e com estas coisas todas. Eu, quando falo, não consigo dissociar uma coisa da outra. Foi ter que negociar comigo próprio. Foi ter que pensar que já tinha passado por aquilo, que já conhecia o processo. Sobretudo, tentar lembrar-me dos momentos em que houve progresso positivo, mas ao mesmo tempo pensar nos momentos em que foi muito duro, em que o tratamento me agrediu violentamente ao ponto de não conseguir caminhar 6 passos, não é? Quando eu voltava de um tratamento de quimioterapia, nesse dia voltava pelo meu pé, e nessa segunda fase os tratamentos eram de segunda a domingo, sempre a levar tratamento, sempre a levar a quimioterapia, saía no domingo às 10 da noite do IPO, e ainda saía pelo meu pé, mas no dia seguinte eu sabia que era difícil caminhar do quarto para a sala. Sabia que não ia ter apetite, sabia essas coisas todas. E portanto foi reviver isso ali, ainda durante aquelas horas da manhã, quando acordei, a pensar que vou ter que viver isto tudo outra vez, foi voltar a pensar isto tudo outra vez, foi voltar a pensar que vou ter que fazer exatamente as mesmas coisas, que vou ter que esperar que passe este efeito da quimioterapia, a anemia e a fraqueza que me provocava a quimioterapia, que normalmente aquele efeito demorava 4, 5 dias a passar, e de imediatamente ir para o ginásio treinar, que era o que eu fazia. E foi a isso que eu me agarrei. Agarrei-me a coisas tão básicas quanto isto. É um escape mental, no fundo. Sim, mas naquele momento eu revivi aquilo tudo naquela manhã. Pensar que é uma coisa que me dava prazer ir treinar. Eu saía de lá, dos treinos, a sentir-me muito mal e muito bem ao mesmo tempo. E eu pensava, ok, isto é uma coisa que depois me vai sentir bem. Eu vou-me sentir bem a lidar com isto desta forma. Porque vou sentir que a doença não está a levar quem eu sou, que sempre adorei treinar. E isto do ponto de vista fisiológico, que é a minha área, é explicado de uma forma muito simples, ou seja, estás com uma sobrecarga hepática, o treino em si vai fazer mais sobrecarga hepática, o que te vai fazer sentir mal, por assim dizer, mas ao mesmo tempo o exercício físico liberta neurotransmissores que são hormônios de bem-estar. E isso, ou seja, é um paralelismo. É engraçado, estás a falar e eu a relacionar com a parte fisiológica. Porque sem qualquer... E hoje até é engraçado, tive um colega meu que colocou um post no Instagram a falar sobre o exercício físico e o cancro, precisamente, os benefícios, mas não é só o exercício físico, é preciso saber que tipo de exercício físico, qual é a quantidade e um bom acompanhamento, e cada pessoa é uma pessoa, acima de tudo temos que ter sempre essa coisa. Esta situação passou-se há 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. E eu recentemente já fui a um congresso precisamente sobre exercício físico e cancro, falar sobre a minha história.
eu encerrei o congresso. E tive o tempo todo a ouvir o que falavam sobre isso e precisamente sobre essas doses recomendadas, o tipo de exercícios. Eu tinha muita vontade de rir, não é? Porque quando lá cheguei no fim e contei aquilo que fazia... Era tudo ao contrário. Toda a gente se ia rir muito, não é? Porque foi absolutamente empírico. Eu achava que era assim que tinha que fazer. Eu tinha que combater aquilo pela força. Estamos a falar de chegar ao ginásio, sentar-me numa bicicleta estática daquela nem ficamos recostados, porque também não tinha muito, logo no início não tinha muito mais disponibilidade física para mais do que isto, pôr aquilo no máximo e ficar ali a pedalar. De fechar os olhos e de imaginar que o químico saía pelo suor e que o cancro explodia dentro de mim pela força. Enfim, um processo um bocado psicológico que fazia sentido para mim, pode parecer absurdo para quem me ouve falar, mas isto é assim, cada um encontra as suas próprias ferramentas para lidar com a coisa. E depois logo que melhorava um pouco, fazer flexões até à falha, fazer elevações até à falha, fazer isto, aquilo e aquilo outro. Estamos a falar de sair completamente de rastros. De no máximo conseguir fazer uma refeição e depois deitar-me e dormir durante a tarde toda. Pronto. E este processo a mim, psicologicamente, fazia-me muito bem. Fisicamente, provavelmente ainda me debilitava mais, mas não pode ter feito só mal porque, na verdade, eu mostrava-me com uma forma física para alguém que estava a passar por aquilo que era notável. E as pessoas reparavam nisso. E a forma física contribui também para o teu bem-estar. Sim, sobretudo isso. Isso vai levar a uma maior confiança e para lidarmos e enfrentarmos com estas situações traumáticas, se nós estivermos bem ou se nos sentirmos melhor connosco próprios, melhor vamos lidar com determinadas situações. Claro. Sobretudo isso. E pronto, entretanto a doença voltou a regredir. Na altura falaram-me logo de um médico, o professor Passos Coelho, falou-me de fazer 2 transplantes de medula, 2 autotransplantes de medula. Só que a dada altura, e terá sido o único momento em que a comunicação do professor Passos Coelho para comigo não foi tão feliz. Um médico notável, foi mais do que um médico, foi um amigo. Nos dias em que eu me sentia mal, bastava ele entrar na enfermaria e eu ficava logo a sentir-me bem. Trazia quase uma aura de anjo, a verdade é essa. Aquela coisa que nós temos uma fé tão grande em alguém que acaba por nos fazer bem, sentir bem imediatamente. E houve ali um momento do autotransplante em que ele disse que eu podia morrer. E nesse momento eu não ouvi mais nada. Eu não ouvi mais nenhuma possibilidade de cura nem de benefício, não ouvi nada. Fiquei ali focado naquilo. Tive imenso medo e depois de uma conversa com ele, vale a pena estar aqui a explicar, acabei por recusar fazer o tratamento. Acabei por recusar fazer os autotransplantes de medula. Perguntei-lhe se podia fazer bem, ficar bem com o protocolo convencional. Ele disse que sim, mas que era pouco provável. Foi muito sincero em tudo isto. De qualquer forma eu optei por não o fazer. E segui a minha vida, só que 7 meses depois a doença voltou ainda mais grave, voltou ainda mais espalhada, já não houve hipótese, repete todo o protocolo normal de quimioterapia, mais 2 autotransplantes de medula. O primeiro fiquei internado dentro de uma sala, um cubículo muito pequeno, durante 20 e poucos dias, está aqui escrito, e o segundo durante 34, salvo erro. Pronto, o protocolo de um autotransplante de medula é basicamente destruir por completo a medula óssea e ficamos sem defesas, não é? Eu lembro-me de uma coisa muito curiosa, de ter uma borbulha numa perna, de não me ter apercebido sequer que a tinha coçado. E cocei a borbulha. E fiquei sem andar. Minha perna ficou deste tamanho, não é? Não há defesas. A medula vai a zeros. E é depois até um processo engraçado dentro disto. Eu encarei aquilo muito bem. Porque senti verdadeiramente que aquilo seria o fim daquele processo. Que aquilo me ia colocar realmente bem, coloquei muita fé naquilo e acabei por lidar bem por aquilo e depois tinha piada perceber como todos os dias faziam análise e os valores da medula depois iam subindo aos poucos, né? Até chegar a uma fase em que nós tínhamos a porta sempre fechada, só podiam entrar pessoas de máscara e todas fardadas e etc. E em que depois passávamos ao regime de porta aberta e aí já começava a haver perspectivas de poder ir para casa. Passei muito melhor no primeiro do que no segundo houve complicações graves com risco de vida, mas enfim, foi lá que eu escrevi este livro, onde estavas internado quando escreveste o livro? Quando escrevi este livro foi dentro todo esse livro foi escrito nos 2 autotransplantes, portanto durante 50 e poucos dias. O sofrimento pode esperar. Foi escrito à mão, em papéis, depois passado para o computador, uns anos depois, estava tudo escrito nos papéis. E foi lá dentro que eu consegui ser sincero, verdadeiramente sincero comigo próprio. Eu já tinha tentado noutras fases da minha vida fazer, por exemplo, um diário, não é? Mas sentia sempre que havia um João aqui por cima
que estava a ver o que é que este João estava a escrever e ia dizendo assim, sim, isto está a ficar bem bonito, e se alguém ler isso vai achar lindamente. Ou seja, não havia sinceridade nisso. É um processo que eu acho que muita gente passa por isto. É muito complicado nós conhecermos verdadeiramente e termos a autoconsciência de saber como somos. Mas, na verdade, é a única coisa que permite que sejamos autênticos. É isso. Mas é conhecermos bem. É muito difícil nós conhecermos a nós próprios. Sim. E eu costumo dizer que nós vamos passar toda a nossa vida à procura de nos conhecermos. Claro. É um Até processo sempre dinâmico. É um processo dinâmico. Podemos ter, e temos com certeza, vamos tendo um conhecimento em determinados momentos da nossa vida, e naquele momento em concreto, eu consegui colocar no papel o que estava a sentir. E é o que resulta aqui, é o mais sincero testemunho que eu posso ter foi o que senti verdadeiramente aqui, os medos, os anseios, falo sobre mim, falo sobre a família, falo sobre uma série de coisas, não falo sobre os momentos mais macabros e duros da doença, não é por aí, não é o que me fascina. Qual foi o teu principal objetivo a escrever esse livro? Foi muito básico. Eu quando escrevi-o em primeiro lugar para ser um documento meu, algo onde eu punha aquilo que estava a sentir. Já tinha ouvido falar sobre isto, que há pessoas que fazem isso, escrevem como catarse. Eu nunca tinha tido esse... Marco Aurélio, de estoicismo. Exatamente. Seja, escrevia para si, que hoje é uma das grandes referências do desenvolvimento pessoal, que é a filosofia estoica, vem daí. Exatamente, de uma reflexão sobre ele próprio, sobre as coisas e etc. Em primeiro lugar foi para mim, não é? A escrita fazia parte da minha vida, não desta forma, não na primeira pessoa, mas foi por aí, foi para escrever para mim próprio. E depois tinha alguma... como é que eu vou dizer isto? Uma vaidade, não é? Porque desde a adolescência que eu queria muito escrever um livro, não é? E poder ter um assunto que eu dominava, que eu podia passar a alguém, tão único, sentia ao mesmo tempo alguma vaidade. Será que eu consigo ter aqui um livro? Isso é uma coisa que é muito importante. Quando falas de experiências traumáticas, as pessoas estão a passar por momentos difíceis, é um bom sinal ter esta vaidade de estar a fazer qualquer coisa, de querer conseguir qualquer coisa, não é? Porque há uma ideia de continuidade. E eu tinha essa ideia de continuidade. Eu pensei, eu estou a fazer isto aqui e há de resultar em alguma coisa. Isto também me dava alento, não é? Deixa-me só dizer mais uma coisa. Há um momento da minha doença, de profundo desespero, de pensar continuamente em suicídio, em acabar com aquele sofrimento, em pensar que o sofrimento era demasiado, até ter percebido, muito graças ao meu pai, é um momento que vivi com o meu pai, que funcionou quase como uma epifânia, na verdade, e em que eu percebi duas coisas. Ou melhor, percebi que vivia focado em duas coisas, entre a cura e a morte. Eu só pensava nisto. Na cura e na morte. No branco e no preto. E esquecia-me a quantidade de cinzentos, de tons de cinzentos que havia aqui. Aqui é basicamente onde nós passamos a nossa vida. É nestes tons. De vez em quando vamos aos pinkers da felicidade, outras vezes vamos lá abaixo, à dor profunda, depois há uma dor mais leve, há uma felicidade não tão completa, e é isto. E quando eu descobri que isto era assim, foi então quando eu comecei a lidar melhor com a doença. E perceber, eu vou viver aqui, eu vou ter o compromisso de viver neste dia, e de aproveitar este dia, de realizar este dia. Tão giro o que estás a dizer, que aproveita o caminho, não é? Sim. Aquela velha frase que eles dizem. Foi basicamente isso, é um lugar comum, toda a gente diz, viver o dia de hoje, etc, não sei o quê, mas há muitos momentos em que isso é absolutamente superficial, passa-se muito isso. Quando isto aconteceu, não havia Instagram, não havia Facebook, não haviam não sei quantos livros de autoajuda para nós vermos isto, não é? E eu lembro-me de, nesse processo, ter escrito um plano de superação, que era uma coisa minha, que resultava do meu autoconhecimento, da minha autenticidade, é uma coisa que me serve a mim. Na verdade, nós somos uma espécie apaixonada por listas, tanto que acabamos por viver de acordo com as listas uns dos outros e etc. Aquela foi feita à minha medida, resultava para mim. Era uma coisa muito simples, eu vou-te dizer, dizia, por baixo de plano de superação, quando eu escrevi, não te queixes, não te vitimizes, não culpes nada nem ninguém.
olha para a situação como ela é, nem melhor nem pior do que é, e age. Basicamente era uma coisa que tinha muito a ver com... outra delas era: confia em ti e no processo que estás a viver. Aceita o processo que estás a viver. E no fim, age. Era uma coisa que era feita à minha medida. E isso permitiu que eu começasse a encarar o cancro de outra forma. Desapareceram as ideias de suicídio, desapareceram isto tudo, e eu comecei a aproveitar a doença, comecei a aproveitar a minha família, comecei a aproveitar o que estava a viver. E é esta, quando falamos de qual é o mindset para lidar com um processo traumático, pelo menos para mim, eu acredito, de uma forma muito prática, sem esoterismos, sem grandes processos complicados, psicológicos, etc. Acredito que é esta a forma de lidar. Encontrarmos a nossa forma, o que é que dentro de nós há para que nos vai dar algum prazer, uma ideia de continuidade, uma ideia de sermos úteis também. Isso também é importante. Na tua opinião, qual tem que ser o mindset para saber lidar com este tipo de situações traumáticas? Eu acho que é a compreensão. Acho que é sempre a compreensão. Acho que é ter a curiosidade de perguntar, pedir ajuda para perceber o que é que estamos a sentir. E deixar-se sentir. Que é importante esse processo. Exatamente, porque muitas vezes não sabemos sequer o que é que estamos a sentir. E não sabemos como é que podemos lidar com isso. Eu respeito imenso todos os profissionais de saúde, conheci ótimos profissionais de saúde, não vou dizer que conheci maus, porque não vou fazer esse julgamento. Alguns eu posso dizer que eram de facto ótimos, porque me fizeram muito bem, senti-me muito bem, etc. Os outros talvez possam ter tido momentos menos felizes comigo, nomeadamente no caso dos psicólogos. Eu tive muito azar, porque no meio deste processo todo, entre aspas, receitaram-me dois psicólogos, eu não os pedi, que tinham visões muito, não sei, diferentes talvez daquilo em que eu acreditava. Houve uma psicóloga, por exemplo, que me perguntava como é que era a minha rotina diária, e eu explicava tudo o que fazia, nomeadamente as tarefas que fazia em casa. Eu estava de baixa, eu tentei sempre interromper as minhas baixas. Assim que passava aquele período de uma profunda anemia, de estar mesmo muito fraco, e começava a treinar, na semana seguinte eu interrompia a minha baixa e ia trabalhar. Mas quando não ia, eu procurava fazer as minhas tarefas de casa. E ela disse-me: não faça isso, não se obrigue a fazer isso. E eu disse-lhe: desculpe, mas obrigue-me. Não só me obrigo, como quero fazer. É a minha parte. É a minha parte também de cuidar do lar, de cuidar da família, de fazer essas coisas todas. Eu não acredito naquela coisa de ajudar a minha mulher. Eu não estou a ajudar. Eu faço a minha parte. E, portanto, aquilo durou pouco. Quer dizer, não havia ali uma grande continuidade para isso. Depois tive uma outra psicóloga que também não correu muito bem a relação. Eu não sou sequer uma pessoa difícil e não era uma pessoa com doença que fosse difícil. Acabei por encontrar uma pessoa que era um psiquiatra de formação, mas que era um mestre taoísta. O taoísmo é uma filosofia oriental muito prática, que funciona de acordo com as estações do ano, com as energias e com essas coisas todas, e que acabou por clarificar muito o meu pensamento e mostrar muita vertente prática da vida. E foi com isso que eu acabei por me identificar muito bem, muito mais. Lembro-me, por exemplo, de um dia em que estava difícil, em que me sentia complicado e queria fazer mais, tinha dor e queria-me fazer mais, e ter ido buscar um copo de água à cozinha e ter visto a água a correr para dentro do copo. E eu fiquei a olhar para a água a correr, a forma como a água fluía, e o copo ficou cheio, e a água começou a sair. E aquilo tudo para mim fez sentido. A não resistência. Para mim fez sentido não resistir. Tanto que repetia para mim um mantra, que ou li em qualquer lado, ou inventei, uma coisa qualquer, que era: aquilo com que coopero fortalece-me. Aquilo que combate enfraquece-me. Podes repetir, por favor? Aquilo com que coopero fortalece-me. Aquilo que combato enfraquece-me. E, portanto, era essa a minha lógica de funcionamento, era deixar um pouco fluir a forma como me sentia, tentar fazer aquilo que eu achava que devia fazer, mas também deixar-me um bocadinho fluir e aceitar os momentos em que me sentia mais fraco. Tentar combatê-los, mas se fosse inevitável, aceitar e ficar a repousar. E quando é que surge este segundo livro? Este segundo livro surge... Que é um livro aconselhado por muitas pessoas que eu conheço.
no meu rol de amigos, por assim dizer. Como é que surge? Eu sou suspeito, acho um livro muito interessante, é basicamente um ensaio sobre a vida. E esse livro surge porque, por causa dos tratamentos com o cancro, eu fiquei com uma insuficiência renal grave e a dada altura tive que começar a fazer hemodiálise. Que aceitei muito bem, vinha muito bem preparado de 3 situações oncológicas e, portanto, vinha muito bem preparado e entendi integrar completamente a hemodiálise na minha vida. Não havia alternativa, tinha que a fazer, era o que eu dependia disso para sobreviver e integrei na minha vida. E ao longo de todo o processo, tanto do cancro como depois no início da hemodiálise, as próprias consultas de nefrologia, onde conheci muita gente com quem conversei, etc. E depois eu sou um conversador nato, gosto de perguntar, sou curioso, gosto de saber coisas e gosto também de analisar muito a comunicação, não é? Sim, gosto muito de analisar o ser humano, procurar as razões porque é que as pessoas fazem determinada coisa. Nos meus passatempos já estar numa esplanada, estar num sítio qualquer e ver as pessoas, imaginar porque é que estão a fazer isto, aquilo e aquilo outro. Normalmente me aparecem todas assim, as pessoas andam todas assim, não é? Todas aqui com um peso enorme. E foi daí, foi da vontade de perceber um bocadinho o ser humano. Uma boa parte desse livro foi escrito enquanto eu fazia hemodiálise. É engraçado porque aquele foi feito durante o autotransplante e boa parte daquilo foi feito enquanto eu fazia hemodiálise. Eu tinha tenho a fístula, aliás, que se vê aqui bem no braço direito, portanto eu sou destro e para escrever usava o telemóvel e escrevia com a mão esquerda. Não é fácil. Escrevo muito mais devagar com a mão esquerda, mas escrevi-o no telemóvel, boa parte desse livro no telemóvel, com a mão esquerda, com dificuldade porque pensava muito mais depressa do que aquilo que escrevia e estar numa sala com pessoas a fazer hemodiálise e estar a gravar não me sentia muito jeito de estar a fazer isso e foi um bocadinho disso, é um ensaio sobre a vida, reúne algumas histórias minhas, histórias de muitas outras pessoas que ultrapassaram situações de saúde bastante complicadas e que me contaram também a sua perspectiva sobre a vida, mas não só, fala também de crianças em instituições de caridade e os contextos em que nós vivemos, em que nós crescemos, o quantas vidas temos. O título não é da minha autoria, ou melhor, é uma adaptação minha de uma coisa que um amigo me disse. Eu já depois do transplante estava a trabalhar, num sábado de manhã fui trabalhar, tinha trabalho para fazer e fui para lá, para o jornal. E o Vitinho, que é um contínuo, que não terá mais do que o 2º ano antigo, passou lá e ouviu falar para mim. E ele disse-me, quantas vidas tens, amigo? E eu olhei para a porta e disse-lhe, o quê, Vitinho? E ele, quantas vidas tens, amigo? E eu ri, porque eu estava naquele momento a escrever o livro e percebi que ele tinha acabado de me dar o título do livro, que foi Quantas Vidas Temos. E esse livro é também aquilo que nós somos. Aquilo que nós reunimos, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, os nossos amigos, todas as pessoas que fazem daquilo, de nós, aquilo que somos. Porque acabamos por trazer em nós um bocadinho das vidas e das vivências de toda essa gente. E claro, tem que ser uma homenagem também à pessoa que faleceu e que acabou por ser o dador do rim, que permite que eu esteja aqui e que não tenha que ir fazer hemodiálise em nenhum dia desta semana, nem deste mês, nem ter que fazer hemodiálise. É uma homenagem também a ele, à família, é uma coisa que eu agradeço todos os dias, à família dele, ao meu desejo de que a família não sofra mais nada na vida de tão grave quanto ter perdido um ente querido, e é mais um dos motivos do meu compromisso para com a vida, que é mantê-lo vivo dentro de mim. Eu costumo dizer que a minha vida é muito cicatrizes, principalmente mais tratar. Eu sei, já as vi, ou seja, tens muitas cicatrizes. Umas 15. 15 cicatrizes. E há um tema muito giro que eu trabalho, que é cicatrizes da vida. E a forma como nós lidamos com as nossas cicatrizes vão caracterizar muito a nossa positividade ou a nossa vida após essas cicatrizes. O que é que essas cicatrizes hoje olhas para elas e te ensinaram? Ensinaram-me a transformar esta pessoa que eu sou agora, olhar para as coisas com uma sensibilidade muito diferente,
olhar para o que me rodeia e ver sempre colorido. A verdade é essa. Aproveitar mais, não é? Sim, independentemente do dia ou do clima, as pessoas queixam-se de uma coisa tão básica como o tempo. Que está de chuva, ou que está frio, ou que está calor, ou etc. E isso é um absurdo. Não é? O tempo que temos é o tempo que temos. Aquela coisa que nós é que temos que lidar de uma determinada forma. Sim, o tempo que temos é o tempo que temos. E essas cicatrizes acabaram por fazer de mim, acho eu, um ser humano com uma sensibilidade para perceber melhor os outros, não só para perceber os outros, como para transmitir muitas das coisas que ouço, interpretá-las e, de certa forma, talvez ajudar outras através dessa interpretação. Estas cicatrizes fazem de mim a pessoa que aqui está a falar e que provavelmente algumas pessoas que estão a passar por momentos difíceis, digo sem ponta de vaidade, é assim porque é assim, vão claramente identificar-se com isto. É também por isso que eu tenho imenso cuidado com a ideia de quando dizem que tu és um vencedor e um herói. Há muita gente que me diz isto. E eu até um dado momento, fazia muita confusão a palavra herói. Porque eu nunca senti que tivesse feito nada de heróico. Eu estava simplesmente a lutar pela minha vida. Eu estava simplesmente a tentar permanecer vivo. E, portanto, nunca me identifiquei com isso. Depois, novamente, através de um processo de tentativa de compreensão de porque é que as pessoas diziam isso, porque é que olhavam para mim dessa forma, acabei por aceitar melhor o termo e perceber que, de facto, um herói é uma pessoa que faz alguma coisa de extraordinário. E a minha vida não é de todo um acontecimento banal, acabou por ser assim, eu não pedi para que fosse assim ou não, sobrevivi, tive muita sorte e costumo dizer que o maior mérito que eu tive foi ter conseguido aproveitar a vida e de manter o sorriso enquanto lidava com situações tão complicadas. É tão simples quanto isto. É isso que procuras também hoje, como orador, ou seja, passar essa palavra, passar esse exemplo, é isso? Sim, acho que vive-se também numa era, faz-nos muita falta, em geral, o exercício de pensar. As pessoas pensam pouco. Porquê? E pouco tempo a pensar. Usam pouco tempo para exercer esse pensamento. Eu não sei se será só ter pouco tempo. Eu acho que é também porque se agarram muito aos pensamentos dos outros. Quando aquilo que é verdadeiramente único é o que está dentro de nós. Nós podemos inspirar-nos, eu não tenho nada contra isso, não tenho nada contra as frases feitas, contra os chavões, contra os livros, contra os oradores, eu próprio sou um. Acho que sim, só que acho que as pessoas têm que pensar, ruminar naquilo que estão a tornar e, de acordo com aquilo, de que forma é que uma determinada coisa que eu ouço se vai adequar ou não àquilo que eu sou. Voltamos novamente ao autoconhecimento e à autenticidade. Isto faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? E é isso. E muitas vezes vive-se aqui um bocadinho no superficial. Todos sabemos como é que funciona o scrolling no telemóvel. Ninguém vê. Tem 4 linhas, ninguém lê. E isso é um sintoma. Não é? É um sintoma de que é tudo bastante superficial. E, portanto, se é superficial, não há pensamento, não há raciocínio. Eu costumo dizer, logo no início das palestras, que não venho apresentar listas para nada. Nem listas de felicidade, nem listas de superação, não venho apresentar nada disso. Eu venho propor uma reflexão profunda. E pronto. E a partir daí também sacudo a água do meu capote, faço o meu trabalho. Quem quiser refletir, reflete. Quem não quiser refletir, não reflete. Não posso fazer nada sobre isso. Porque também cada um sabe o que é melhor para si, não é? Acho que é um dos meus lemas de vida, acreditar plenamente que cada um sabe o que é melhor para si. Concordo. E em termos de autocuidado hoje, porque o cuidarmos de nós, saúde, mente, emoções, a parte espiritual, eu considero que tratarmos o autocuidado nas 4 dimensões é algo que tem que ser crucial para melhor vivermos o nosso dia-a-dia. O que é que hoje fazes, o que é que praticas, o que é que não fazias e hoje vês que é uma mais-valia? Como é que é a tua rotina, mais ou menos? Fala-me um bocadinho sobre isso. Olha, eu mantenho um hábito de acordar relativamente cedo, não muito, não sou muito obcecado com isso. Vivo aqui um bocadinho num limbo de como é que me sinto. Eu tenho algumas dificuldades de dormir, não de adormecer, durmo bem, mas muitas vezes acordo bastante cedo. Quando acordo cedo também não tento forçar nada, levanto-me
E aí, normalmente dou uma caminhada, e é uma das coisas que eu faço para cuidar de mim próprio, é caminhar, gosto de caminhar. Também gosto de caminhar porque a mente divaga. Eu faço sem fones, sem nada disso, gosto de ouvir os sons. Eu fiz uma caminhada, como tu sabes, o ano passado, juntando os 3 IPOs, IPO de Lisboa, IPO de Coimbra e IPO do Porto. Eu não levei fones, não levei nada disso. As pessoas dizem, nem fones levas para ouvir música. Não. Aliás, há uma coisa muito curiosa, eu falava sobre pensar, que quando as pessoas perceberam que eu estava a fazer isso, me perguntavam, mas vais sozinho? Vou. Não tens medo? Medo de... Vivemos num país que é tranquilo, é seguro, que vão roubar um tipo que leva uma mochila às costas, quer dizer, não há problema nenhum. Não é isso. De ir sozinho assim, a pessoa começa logo a pensar, ou seja, as pessoas têm medo de pensar. As pessoas têm medo de se conhecer a si próprios, saber o que é que estão a pensar, o que é que as assusta. Não é? É por isso que as pessoas adiam decisões, é por isso que as pessoas continuam a viver com pessoas que não amam. É por isso que as pessoas continuam a ter amigos que não lhes dizem nada, de quem não gostam, não é? Depois há conflitos a toda altura. Têm trabalhos que não gostam. É por isso. É porque não se enfrentam elas próprias e não pensam. E portanto eu pratico é também um autocuidado, é essa análise contínua de pensar, de perceber o rumo que a minha vida está a tomar, como é a minha relação com as pessoas que me rodeiam, depois o exercício físico, nomeadamente através de caminhar e de fazer força. Eu gosto de fazer força. Muito força. E portanto faço treino de força. E também ter algum cuidado com a alimentação. A minha alimentação é muito básica. Eu como muito pouca carne e muito pouco peixe, não tenho nada contra, mas basicamente como quando vou à casa da minha mãe ao fim de semana almoçar. Em minha casa não como coisas muito básicas, como batatas, cenouras, como massas, como ovos, como coisas muito, muito básicas, leguminosas com fartura. Legumes, sim, também muitos legumes e fruta, frutos secos, enfim. Uma alimentação um bocado básica, é isso que faço. Foi isso que comecei a fazer da segunda vez que tive cancro. Aí entra essa parte do cuidado com a alimentação que não tinha. Inclusive aí deixei de comer carne e peixe completamente. Não o que quer que fosse que tivesse provado, deixei de comer açúcar também. E atualmente tento fazer uma coisa mais ou menos equilibrada. Eu sou bastante guloso, de vez em quando como um doce, sem grandes problemas de o fazer, mas tento ter, na maior parte do tempo, uma alimentação muito, muito equilibrada, sem excessos, sem radicalismos, mas muito equilibrada, e fazer o exercício físico. E o pensar, e o pensar vem também das minhas leituras. Eu não sou um tipo da leitura do desenvolvimento pessoal, dessa área de desenvolvimento pessoal, não é uma coisa que eu leio muito, as minhas referências estão noutro âmbito, estão talvez mais nos cientistas, também nos romances. É aí que eu procuro também perceber e conhecer melhor o que sou e o que são as pessoas em geral. Que são grandes pensadores que estão por trás desse tipo de escrita. Claro. Em termos da parte de autocuidado mais espiritual, mudou alguma coisa após os cancros? Tens algum hábito? Segues alguma ideologia? Filosofia, por assim dizer? Se calhar, como muita gente, vivemos num país que, embora laico, não é? Tem uma forte presença da Igreja Católica, e cresci de acordo com essa lógica, porque a minha mãe é católica e, portanto, acabei por beber um bocadinho disso. Mas a minha relação com o Deus católico sempre foi uma coisa um bocadinho esquisita. Eu pensava em Deus basicamente sobre o que é que ele podia fazer por mim. E sempre foi assim. E, portanto, quando fiquei doente, isto começou a fazer pouco sentido para mim, sobretudo quando fiquei doente a segunda vez. E aí apagou-se por completo a minha fé no Deus da Igreja Católica, no Deus dos homens, digamos assim. Apagou-se por completo e tornei-me uma pessoa muito mais realista, uma pessoa muito mais prática, e daí ter adotado então a tal filosofia, o taoísmo, que para mim fazia muito mais sentido, fazia muito mais uma lógica, até em relação ao corpo e à forma como o corpo também reage às estações do ano, àquilo que comemos e etc. E para mim acabou por ser uma coisa muito mais prática. Posso dizer-te, por exemplo, que o cuidado na mastigação dos alimentos, ou em comer mais devagar, em ter a consciência de que estou a comer, em comer sem televisão,
Faço isso particularmente na manhã. No pequeno almoço eu normalmente tomo sozinho, normalmente tomo em silêncio, levo um livro, fica lá o livro e eu como, tentando absorver um bocadinho os alimentos, percebendo o que é que estou a fazer, no que é que isso pode fazer pelo meu corpo, no bem que isso pode ter pelo meu corpo. Acho que é um bocadinho um processo também de meditação, fazer isso. E basicamente é isso. No fundo, há uns anos, e fez-me recordar agora, eu tirei um curso que é de terapia sacrocraniana e libertação somatoemocional, principalmente esta parte da libertação somatoemocional, que é um instituto americano, que se chama o Pleasure Institute, e se há algo que eu aprendi lá é uma coisa que é o Nuno sente. Mas eu não estou a sentir. Calma, deixa fluir, sente. E o que estamos a falar, estava aqui a fazer... nós temos que sentir mais o dia-a-dia, sentir mais os sons, o sabor, o sentir viver, não é? Porque afinal de contas, estava aqui a ler no teu livro quantas vidas temos, não é? Claro. Biologicamente será uma, não é? Isso aí parece que não há grandes dúvidas sobre isso. Depois, e a ideia também desse livro é essa, biologicamente temos uma, mas que temos uma série de vidas em nós. Eu próprio renasci algumas vezes, não é? E trago em mim também muitas das características dos meus antepassados com quem convivi, e é nessa lógica também que a pergunta quantas vidas temos surgiu. Aproveitar esta também, ter o compromisso de aproveitar bastante esta vida que temos. Há algum livro que te marcou durante esta fase de mudança de mindset? Recordas-te? Eu sou um leitor voraz, leio muita coisa. Há um livro que é o Tao Te Ching, que é a Bíblia do Taoísmo. Acho que foi o livro que eu li quando estava doente, e há várias versões deste livro, não é? Basicamente baseia-se em versículos, são os versículos escritos há muito tempo, e depois há algumas versões dos livros em que há uma interpretação dos versículos, e isso é interessante. Foi o livro que me acompanhou enquanto nessa descoberta. Eu li muita coisa sobre religião na altura, quando estava doente, religião católica, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, que tem não sei quantos deuses, e é extremamente interessante, porque eu não sou uma pessoa religiosa atualmente, mas a religião acompanha a história dos homens, não é? E a verdade, eu costumo dizer em género de piada que todos os livros de autoajuda se baseiam na Bíblia. Eu também li a Bíblia, está lá tudo escrito. E depois, que é um ótimo livro de estudo, é um ótimo livro para ter à mesa na mesa de cabeceira, para partir para uma reflexão. É fantástico. E, portanto, li muito, procurei muita coisa sobre isso, e esse livro, Tao Te Ching, que é a Bíblia do Taoísmo, foi um livro que era meu livro de cabeceira, e eu lia os versículos e tentava perceber. Versículos como ser flexível como o bambu e não rígido como o carvalho. Okay. Ele explica-se. Uma boa metáfora. Explica-se por si próprio. Exatamente. E pronto, e para uma pessoa que passa por um processo de doença, não é? Que já tem, muitas vezes tem a doença que já provoca mal-estar, que provoca uma rigidez, tanto física quanto mental, não é? Se está a resistir àquilo, vai aumentar muito mais essa rigidez e a dor. A verdade é essa. E esse é um bom exemplo, uma boa metáfora para isso, que está lá. Obrigado pela partilha. Se tivesses que deixar uma frase no outdoor, que era a tua frase, o teu legado, qual era essa frase? Minha, escrita por mim. Ai, agora assim é difícil de pensar nisso. O sofrimento pode esperar, era uma boa frase para isso. Obrigado. Realmente eu acho que a tua história de vida, de resiliência... Eu posso retificar a frase? Claro que sim. Há uma frase extremamente interessante, por acaso está nesta caneca. Queres-me falar sobre? Sim. Sim. Essa caneca tem uma frase escrita, e essa frase tem uma história muito, muito interessante que eu vou contar. Que é, um dia eu cheguei ao meu trabalho,
Eu era jornalista de automóveis, como tu disse, não gostava particularmente de automóveis, e então escrevi, sentei-me ao computador e escrevi essa frase que aí está: para onde vai o pequeno pedaço de vida que estás a deixar escapar? E ficou lá na parede. Não sei durante quanto tempo, até eu ter coragem de enfrentar essa pergunta, de responder a essa pergunta, e quando finalmente parei para pensar sobre ela, 2 dias depois, creio eu, tinha deixado o meu emprego e vim à procura disto que aqui estou a fazer. E, portanto, a frase será mesmo essa: para onde vai o pequeno pedaço de vida que estás a deixar escapar? Eu acho que não há melhor frase para terminarmos. Quero-te agradecer. Às pessoas que estão lá em casa, eu recomendo vivamente seguirem o João da Silva, adquirirem os livros, mais do que adquirir, lerem, sentirem, por assim dizer, todas as palavras, porque eu acho que são ensinamentos, são uma passagem também do teu testemunho para as pessoas que querem mais compromisso, mais resiliência, e no fundo nós todos passamos por cicatrizes, quer físicas, quer emocionais, quer psicológicas, quer espirituais, o que for, e precisamos sempre de cada vez mais de inspiração, a história dos outros, precisamos cada vez mais de autorreflexão, sentirmos e não fazermos tanta resistência como as canas de bambu, que referiste anteriormente, para ultrapassar. E muito obrigado mesmo, de Obrigado, coração. foi um gosto. Obrigadíssimo.